Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iremos falar sobre padrões repetitivos. Por que nós repetimos os mesmos padrões nos relacionamentos? Otávio, por que os meus relacionamentos sempre terminam da mesma forma? Otávio, por que eu atraio pessoas sempre indisponíveis? Otávio, parece que eu vivo um ciclo que se repete. As pessoas me chamam da mesma forma, os relacionamentos começam do mesmo jeito, terminam do mesmo jeito e eu já não sei mais o que fazer. Isso pode acontecer contigo ou provavelmente você conhece alguém que vive situações assim. Uma pessoa não sabe, mas ela está ali sempre repetindo padrões dentro dos seus relacionamentos e muitas vezes padrões destrutivos. E hoje, minha linda, a gente vai entender o porquê, o mecanismo psicológico por trás desses padrões, ou seja, por que nós criamos esses padrões de comportamento que muitas vezes desembocam numa autossabotagem e como quebrar esses padrões, como quebrar esse ciclo para que você comece a viver relacionamentos cada vez mais saudáveis e não projete frustrações passadas nos relacionamentos atuais. Beleza? Então vamos pro vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como esses padrões se originam. O que acontece em nós que façam que a gente desenvolva um repertório comportamental vicioso. Uma forma de agir no mundo meio travada, que se repete ciclicamente em várias circunstâncias. Os padrões são uma estrutura interior nossa que se repetem numa mesma narrativa interior criada por nós, com vistas de reviver uma história mal acabada do passado. Os padrões repetitivos, então, eles se manifestam sempre por conta do quê? Das nossas experiências relacionais. Quando a gente fala de padrão de comportamento, sobretudo dentro de relacionamento conjugal, tem um vínculo muito profundo com a nossa formação no mundo das relações. Uma formação afetiva, portanto, que se dá originalmente na infância. Sobretudo na relação com os pais. Então o que significa uma narrativa interior que se atualiza no presente, tentando reviver uma situação passada a fim de resolvê-la? Olha, aconteceram coisas no passado em que a pessoa não teve pleno domínio e ela está tentando o quê? Resolver isso no presente de novo. Então o que acontece? Esses padrões, eles se desenvolvem ou como um mecanismo de defesa do indivíduo ou como um anseio de algo. O indivíduo desenvolve um repertório comportamental para se defender de um sofrimento, ou ele desenvolve um repertório comportamental ansiando por algo que ele não teve. Então veja, pessoal, o que acontece na infância, tá? É o momento em que a gente desenvolve um certo tipo de lupa afetiva. São os nossos pais que inicialmente mostram a realidade para nós. Os nossos pais, eles são os porta-vozes da realidade para a gente. A gente pode dizer que a criança ela é meio que um livro em branco. Ela não tem ainda compreensão acerca da vida, do mundo e nem noção de quem ela é. Então, o que os pais têm que fazer? Os pais são aquelas pessoas que mostram para a criança o que é a realidade. Os pais são aquelas pessoas que traduzem a realidade para a criança. E quando eu falo realidade é como funcionam as relações íntimas, como funciona a vida em comunidade, qual é o valor que ela tem perante dos outros. Tudo isso ela vai aprender nessa vivência com os cuidadores, com os pais. Mas veja, não é que os pais vão sentar com a criança e vão explicar para ela o que é a realidade. Ah, meu filho, a realidade é assim, você tem que se considerar uma pessoa boa, forte, a relação com minha e da sua mãe é maravilhosa, a gente tem muito amor, a gente te ama. Isso pode até acontecer assim num processo de fala. Entretanto, são as vivências, é o exemplo que vai moldando a mentalidade da criança e a forma que ela se enxerga. Então veja, o que acontece? A criança ela não tem noção acerca de si mesma. Ela não sabe ainda se relacionar. Só que ela tem sentimentos.
A criança ela não tem intelecção ainda, ou seja, ela não consegue depurar os seus sentimentos, atribuir um juízo moral, será que isso é certo, será que é errado? Então o que ela faz? Ela sente algo, medo, angústia, abandono, desamparo, alegria, felicidade, euforia. Ela tem sentimentos. E ela desenvolve um repertório de comportamento para tentar o quê? Reviver esses sentimentos. Ou fugir de determinados sentimentos. Então a criança ela vai começar a interpretar a realidade a partir do que ela sente. Então veja, se uma criança ela se sente desprezada pelos pais, quando ela se sente ignorada pelos pais, abandonada pelos pais, criticada excessivamente pelos pais, isso vai provocar o quê? Esses sentimentos que eu estou falando aqui. E ela vai tentar se defender. Ela vai tentar criar um mecanismo para evitar esse tipo de dor. Tá compreendendo? Então veja, o que acontece quando a pessoa então na fase adulta ela repete esses padrões de comportamento? Ou seja, ela tem ainda uma estrutura afetiva arcaica, um histórico afetivo mal resolvido, ela tem uma narrativa ainda com pouca ambivalência, muito dicotômica. Eu preciso fazer isso para ser amado. Todos vão me abandonar. Ele não me ama. Eu não valho nada. É uma narrativa muito fechada, dicotômica. Não consegue conceber ambivalência, ou seja, uma pessoa pode te amar e te fazer o mal. A pessoa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Não consegue ter essa absorção ainda da realidade. Então ela tem um mundo afetivo muito arcaico, um repertório comportamental estruturado com essa narrativa ainda muito dicotômico e uma vontade de concluir uma história mal acabada no passado. Então vamos dar exemplos aqui. Vamos supor, uma criança que só recebia atenção quando ela estava doente ou frágil. Qual a interpretação que ela pode fazer? Tem que estar doente e... Ou seja, que eu tenho que estar o tempo inteiro frágil para ser visto ou amado. Eu sempre tenho que estar meio mal, meio dodóizinho, porque senão eu não vou receber atenção. Percebe que é uma forma, quando eu falo arcaica, é que é uma forma pouco elaborada, é muito mais afetiva do que racional. E qual é o problema? Por ela não conseguir ter essa autoconsciência, ela se move por esse mundo afetivo sem saber direito. Ou seja, ela está repetindo um padrão ali que não é consciente, é pouco autoconsciente. Entende? Outro exemplo, os pais extremamente rígidos, disciplinadores. Faca na caveira. Qualquer coisa tá mal, tem que melhorar, não sei o que, papapá, pipipi. Daí a criança vai lá, tira 10 nas notas da aula lá, do colégio. É elogiada, é amada. Parabéns, minha filha, vamos comer um bolo hoje, vamos comer um McDonald's. Qual é a associação que ela pode fazer? Eu só vou ser amada pelo meu desempenho. Uma criança num lar caótico, em que os pais projetavam nela um cuidado. É ela que tem que fazer a ponte para os pais se acertarem depois de uma briga. Os pais negligentes estão lá num caos instalado e ela é responsável por cuidar dos irmãos. Ela está habituada com o caos e ela se percebe meio que uma salvadora daquele caos. A tendência é que ela também queira relacionamentos nos quais ela tenha que salvar. Tá compreendendo? Um outro exemplo muito clássico. Criança teve um pai ausente. O pai não foi presente. Ela pode, na fase adulta, curiosamente, querer se relacionar só com um homem indisponível. Ela pode ter atração por homens indisponíveis. Homens que são casados, que têm outros relacionamentos, que ela sabe que vão deixar ela em segundo plano. Por quê? É como se fosse um movimento interior de tentar resolver no presente uma grande ferida passada. Agora eu vou conseguir conquistar esse homem. Eu vou conseguir conquistar esse homem que está indisponível para mim.
Ou ela não sabe se relacionar com uma pessoa que esteja disponível. A indisponibilidade foi tão marcada na via afetiva dela que a única forma que ela conhece de se relacionar é a partir dessa estrutura de distância, de não valorização, de não cuidado, de negligência, de afastamento. É o que ela sabe fazer. Ela não tem o quê? Repertório comportamental para ver uma experiência nova, para ver uma experiência na qual ela consiga receber afeto e presença, ser colocada em primeiro plano. E aí o que acontece? Por ela não ter esse repertório comportamental, ou seja, tudo que é novo gera medo. Estou acostumada a viver em segundo plano, estou acostumada a ser negligenciada. Aí aparece uma pessoa que quer te valorizar, que quer te cuidar. Você não sabe o que fazer ali. É um território novo para você. E o território novo gera o quê? Medo. A pessoa tem medo. Por mais que seja uma coisa aparentemente boa para ela, ela tem medo. Daí ela começa daqui a pouco a criticar muito o parceiro. Do nada, assim, o cara trata ela bem, ela começa a ser super crítica, super chata, papapá. Ou ela começa a fazer bobagem, começa a negligenciar o cara, começa a se afastar, começa a querer fazer coisas erradas. E ela se pega assim, caraca, eu sempre quis um homem que cuidasse de mim, eu sempre quis um homem que me tratasse bem, e quando ele aparece, parece que eu não quero. Eu trato ele mal, eu fico crítica, eu não entendo. É um ambiente novo. Afetivamente, ela não está habituada àquilo. Então, muitas vezes, enquanto um mecanismo de proteção da novidade, ela evita, ela se afasta. Ela busca destituir aquele vínculo por conta do medo. E é aí que está a questão do hábito. O hábito ele é muito forte dentro de nós. E a gente vai repetindo aquilo, repetindo. Ou como forma de anseio, ou como forma de proteção. Pegando o mesmo exemplo da menina com pai ausente. Ela pode entrar numa relação com um homem e o cara ser bom pra ela. E aí, ela querer o quê? Lembra que a gente falou da narrativa? Reviver aquela história do passado no presente para tentar resolvê-la. Então, quando ela era criança, o que ela queria? Atenção do pai. A atenção do pai. Queria que o pai cuidasse dela. Queria que o pai a amasse por quem ela é. Né? A criança busca no pai, na mãe, um amor meio que abnegado, incondicional, estável, seguro. Aí ela faz birra, ela fica braba, para testar também o amor dos pais sob certo aspecto. E os pais estão lá, abraçam, acolhem. Então os pais amam ela em todas as suas facetas, né? E aí ela vai tentar, então, muitas vezes reviver com esse parceiro o que ela não viveu com o pai. Aí é aquela pessoa que começa a pedir atenção o tempo inteiro, que é extremamente ciumenta, que começa a agir de forma o quê? Infantil. É como se ela estivesse dizendo o seguinte, agora eu tenho a oportunidade de reviver aquela história do passado no presente e dar um fim bom para ela. Então eu projeto a figura paternal do meu pai nesse namorado e tento viver com ele uma certa fantasia infantil, de atenção, de cuidado, no qual eu posso fazer birra, ser possessiva, que nem uma criança. E com esses exemplos a gente consegue ver a importância da criação. É muito importante uma criação afetiva na criança. Eu sempre digo para meus pacientes, olha, a gente tem que ver o que é acidental e o que é essencial numa criação de filhos. Né? Pega, por exemplo, meu filho tem que ir todo dia na pracinha, pegar ar livre, pegar sol, botar o pé na terra, isso é muito bom para ele, papapá. De fato, é muito bom. Mas isso é essencial para a criação dele ou é acidental? Acidental é que pode ou não pode. Digo, pode... Facultativo. É facultativo, perfeito. Se ele botar o pé na terra todo dia e ir pra pracinha, é bom? Claro que é. Mas isso essencialmente vai fazer com que ele tenha uma formação adequada ou não? Não. Então muitas vezes a gente se prioriza muito com o que é acidental, com o que pode ou não pode ser, e esquece do essencial. E é o que eu digo, olha, o essencial é amor. A criança tendo amor, tendo cuidado, tendo carinho, percebendo-se valorizada, recebendo um afeto estável, pode acontecer várias tretas, mas o negócio anda. Então, é claro,
A criança ela vai então desenvolver uma lupa afetiva por conta da criação dela. Então, uma relação, por exemplo, em que ela não recebia afeto, uma relação fria, distante, ela se percebe como? Meio que não vista, né? Os pais estão distantes, são frios, parece que não veem ela, parece que ela não é notada. E ela vai na fase adulta e é aquela pessoa meio invisível, que também não quer ser notada, também não quer ser vista. Isso acontece com uma frequência que você não tem ideia. Pais medrosos, medo de tudo, susto, 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 qualquer coisa é susto, qualquer coisa é problema, qualquer coisa é ruim. Caraca, tensão, tensão, tensão. Meu Deus, parece que a realidade é uma ameaça constante. Eu tenho que ter medo de tudo então. Mãe superprotetora, não pode, vai ter problema, tem que cuidar, papá, papá. A realidade é ameaçadora. Tudo é ameaça. Isso é o quê? Um típico quadro de ansiedade futura. Parece que eu vou me ralar a qualquer momento, porque tudo é ameaçador. Não tem estabilidade, portanto. Ou os pais que não permitem que a criança desbrave a realidade. Vai ser uma criança o quê? Fechada, insegura. Então, esses padrões comportamentais, eles de algum modo se desenvolvem em narrativas egóicas na infância. E como é que essas narrativas se dão na fase adulta? Como eu falei, de forma dicotômica, pouco racional. Ninguém me ama. Homens são sempre ruins. Eu só faço bem e me dou mal. Eu não consigo achar nunca um cara que preste. Homens não prestam. Tenho dedo podre. Tenho dedo podre. Eu só vou ser amada se eu me anular. É isso. Então, tomar consciência para esses padrões é fundamental. Mas fundamental. É se questionar, por que eu faço isso? Né? É se questionar, de onde vem isso? Uma pessoa adulta que nos relacionamentos atuais mente, é muito mentirosa. E sempre que pergunta alguma coisa para ela, ela chega a ficar nervosa, ela palpita. E ela vai lá e mente. Aí tu pega o histórico de vida dela. Um pai ou uma mãe extremamente críticos. E quando acontecia alguma coisa, quando descobriu a verdade, a criança era, de algum modo, punida, atacada, reprimida. Ela começa a ter medo de contar a verdade. E o mundo afetivo não é tão racional assim. Então ela cai na fase adulta e alguém pergunta para ela a verdade, parece que ela está revivendo a mesma situação com os pais. Que ela vai ser punida como ela foi com os pais dela. E ela vai lá, tateia e mente. Veja, eu não estou dizendo que os pais são uns tremendos sem vergonhas e que nós, a partir dos nossos erros de comportamento, somos tadinhos. Não, a gente está entendendo o mecanismo, como isso se dá. Está compreendendo? Mas agora nós temos total responsabilidade e dever de mudar essas coisas. De mudar essas coisas. Tomando essa autoconsciência, ou seja, você se perguntar, o que se repete nos meus relacionamentos? Quais são os padrões aqui? Já é de suma importância. Você já começa a desenvolver uma certa autoconsciência. E aí se pergunte, o que eu espero com esse comportamento que eu estou tendo? O que eu anseio com esse comportamento que eu estou tendo? Para e pensa. Eu sempre me faço de coitadinha. Eu estou no meu relacionamento e eu faço um drama, eu choro. O que eu estou ansiando com isso? Atenção, Otávio. E da onde veio esse mecanismo? Por que você busca atenção a partir de um movimento de vitimismo? E não busca atenção daqui a pouco fazendo coisas boas para os outros, servindo, sendo gentil, legal, alegre?
O que está por trás desse padrão? Quer dizer, caraca, Otávio, nunca tinha pensado nisso. Talvez assim era a forma que eu tinha de receber atenção quando era pequeno. Caraca, Otávio, sempre quando eu ia falar a verdade eu me ralava, apanhava. Então, por medo, eu passei a mentir. Puxa vida, Otávio, eu busco pessoas indisponíveis sempre. Por que isso me atrai? Eu quero reviver uma história mal acabada. Meu pai foi sempre indisponível para mim e eu tinha que me esgualepar para conseguir a atenção dele. Parece que eu faço mesmo hoje em dia. Agora eu quero pegar uma pessoa indisponível para fazer com que ela me coloque como prioridade e assim eu consiga dar um ponto final nessa história mal acabada. Mas percebe que todas as histórias afetivas do passado, se você tentar resolver a partir desse prisma primário, afetivo, no presente, vai dar sempre problema. É por isso que a gente chama de autossabotagem. É que você está tendo um comportamento infantil, um anseio ou uma proteção infantil, ou seja, há uma afetividade instável que você quer resolver desse jeito arcaico. E aí você se sabota. Então não dá para resolver dessa forma. Não dá. A melhor coisa que a gente pode fazer é quebrar esse tipo de padrão. Ou seja, se comportando do exato oposto. E vai trazer um desconforto danado. Por quê? Porque você vai estar entrando no território desconhecido. Porque você não tem repertório comportamental para isso. E não há coisa pior para o ser humano do que o não saber. Vai para uma roda de pessoas que só falam de medicina e você é o único que não entende nada. Você não sabe o que está acontecendo ali. Você se sente mal. Você se sente excluído. Você se sente estranho. Todo mundo falando de medicina. E aí você lá. Você se sente desajustado. Quando a gente começa a criar um comportamento novo, o que acontece? A gente se sente desajustado. Por exemplo, Otávio, eu quero ser mais afetuoso com a minha esposa. Eu quero dar um abraço nela, eu quero dar um beijo nela, mas eu não sei fazer isso. Então, por que você não tenta? Sei lá, quando eu tento parece que eu estou desajustado. Eu não tenho naturalidade, não tenho espontaneidade, parece que é forçado, parece que eu vou ser ridicularizado. Se eu estou numa roda de medicina e eu falo alguma coisa de medicina, eu posso ter medo, né? Ah, será que eu vou falar aqui é muito ridículo? Então eu prefiro ir para um ambiente em que eu domino. Ah, Otávio, mas o ambiente que eu domino me traz sofrimento. Não interessa. É um sofrimento que você, de algum modo, já está habituada. Otávio, então quer dizer que viver uma coisa boa que eu nunca vivi é mais difícil para mim do que reviver uma coisa ruim? É. Porque não há repertório. Você não sabe como viver. Você não sabe como fazer ainda. Então o que a gente tem que fazer para quebrar esses ciclos? É entender que muitas vezes a tua cura tá nessa novidade, tá no fazer diferente. Então a pessoa que mentia sempre, né, por conta lá da infância dela, qual é a cura? Primeiro, tomar autoconsciência. Caramba, não tem como me punirem como me puniam quando eu era pequeno. Eu não estou revivendo a mesma coisa agora no presente. Por mais que eu queira reviver, é simbólico, não é real. É fantasioso. A pessoa que está me perguntando aqui alguma coisa não é meu pai, não é minha mãe. E se eu quiser reviver essa situação, simbolicamente, eu tenho que reviver agora mostrando minha força. Agora eu vou ter coragem para dizer a verdade. Que aí eu me elevo, eu enfrento o meu medo, eu enfrento a fonte de tensão. Então eu vou lá e falo a verdade. Caraca. Aí você tem uma experiência nova ali. Falei a verdade, olha o que aconteceu. Cara, tá, é assim que faz. Pá. Só procura pessoas indisponíveis. Meu Deus. Eu tô acostumado a ser colocado em segundo plano. Se eu for colocado em primeiro plano, talvez eu faça bobagem, né? Começo a ter esses vários medos, porque eu não sei como fazer, mas eu preciso tentar. Tenta! E,
Se ela tem um relacionamento com uma pessoa que te valoriza, e vê o que acontece, fala pra ela, seja sincera, fala a verdade, fala dos teus medos. Aprenda a viver essa nova vida, aprenda a viver essa nova realidade. Ou a pessoa que olha pra vida repleta de medos, cheia de ansiedade, cheia de ameaças. Você tem que se questionar, será que não foram introjetados diversos medos em você? E que esses medos nem têm respaldo na realidade, que você está colocando uma desproporção no seu julgamento? Será que a realidade é tão ameaçadora assim? Será que a melhor coisa que tem é viver se esquivando de tudo, cheio de medo? Ou enfrentando as coisas? Ou dando a cara para bater? A criança que teve uma situação, uma criação de vida que foi sempre anulada. E ela aprende a viver assim. Será mesmo que você quer viver se anulando o tempo inteiro? Parecendo um tipo de zumbi, sei lá? Será que você quer viver nas escondidas? Será que essa forma de se comportar não é a única que você aprendeu, mas que existem tantas outras que podem ser muito boas pra ti? Basta você o quê? Tentar. Tem que tentar, vai doer, vai ser difícil. Você vai ter que, sei lá, passar por o quê? Crise. O processo de amadurecimento está sempre ligado a uma crise. É uma crise de identidade. É uma crise de repertório comportamental. É uma crise de potências e impotências. É uma crise. É difícil. E justamente por ser difícil que as pessoas elas se mantêm o quê? Nessa segurança. Nessa bolha que de algum modo é segura para ela. É horrível, mas é segura. Porque ela sabe já, ela está acostumada. É o que ela está o quê? Habituada. Otávio, então quer dizer que se eu sou uma pessoa que, sei lá, fico fazendo birra com meu namorado o tempo inteiro porque eu tô meio querendo reviver uma relação com meu pai infantil, eu posso mudar, eu posso ter uma postura mais de mulher, de parar de fazer birra, de querer que ele me ame pelas coisas que eu faço por ele de uma forma ordenada? Pode. Mas eu tô acostumado a ser assim. Tudo bem, mas isso... Aí é que tá o ponto. Não é porque você faz determinadas coisas que isso é a tua identidade. Esse que é o problema quando a gente pensa em nós mesmos. O autoconhecimento, muitas vezes, ele é uma ratoeira. Pô, eu sou essa pessoa. Por quê? Porque eu faço isso repetidamente. Só porque você faz repetidamente, quer dizer que você é isso que você faz? Ou seja, porque eu sou birrenta, porque eu tenho atitudes de birra, eu sou birrenta. Não, você tem atitudes de birra. E se você deixar de ter atitudes de birra, o que você vai ser? Você vai ser outra pessoa? Não. Você vai estar só o quê? Mudando o seu comportamento. Otávio, então quer dizer que eu não posso me identificar com os meus comportamentos? Evidente que não. Por quê? Porque eles não são o quê? A sua essência. Eles são acidentalidade. Você pode ou não ter o comportamento. Eu posso, sei lá, ter um comportamento bacana, agradável com a minha noiva, ou eu posso não ter. E eu posso escolher qual que eu quero. Acabou? Entregou tudo. Prometeu nada, entregou tudo? Não, prometeu, não entregou mais. É isso aí? É isso aí por hoje, feito por hoje. Feito aí. É isso, meus queridos. Então, deixem o like no canal, comentem, compartilhem, se inscrevam. E arrotem. Tchau, tchau.